quem é fã de Crepúsculo, sabe que a data de aniversário foi problemática para Bella Swan, principalmente em Lua Nova, onde por alguns meses seu mundo desmoronou. E hoje, para comemorar, irei contar a história desse personagem. Olá, imortais, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. E para não deixar ninguém esquecer, já deixa seu like agora no início do vídeo. E se é novo por aqui, dê essa chance ao canal e se inscreva. Agora vamos deixar de enrolação e vamos para a história. Romances Imortais. Isabella Marie Swan Cullen, mas prefere ser chamada de Bella, nasceu em 13 de setembro de 1987, na cidade de Forks, Washington. Seus pais, René e Charlie, se divorciaram quando Bella ainda era apenas um bebê de 3 meses. René levou Bella com ela para Downey, Califórnia, para morar com sua avó, antes de se mudar para Riverside, também na Califórnia, depois que sua mãe se formou e conseguiu um emprego como professora de jardim de infância em uma escola local. Quando Bella tinha 6 anos, elas se mudaram para Phoenix, no Arizona. E até o ano de 2002, todo o verão, ela passava um mês com o pai em Forks e se familiarizou com Rachel, Rebecca e Jacob Black, os filhos do melhor amigo de Charlie, Billy Black. Embora nunca tenham se tornado amigos na verdade. Porém, o clima não a agradava e assim que teve idade suficiente para se impor, insistia que seu pai Charlie passasse algumas semanas com ela na Califórnia durante o verão. Ela teve aulas de balé e piano por breves períodos, mas desistia depois de algum tempo porque sempre achava muito difícil. Bella não conseguia se relacionar bem com as pessoas de sua idade, tanto na Califórnia quanto na Arizona. Ela sempre se sentiu fora de sintonia com todo mundo, até mesmo da pessoa de quem era mais próxima, a sua mãe. René era uma pessoa muito extrovertida, atrapalhada e distraída, que sempre estava envolvida com uma grande variedade de atividades. Por necessidade, Bella se tornou o oposto desde bem nova. Ela assumiu a maior parte das responsabilidades domésticas. Às vezes, ela se sentia como se fosse a adulta e René a criança. Quando não estava no papel de adulta, preferia passatempos tranquilos, como a leitura, em parte por ser extraordinariamente desajeitada. Sua responsabilidade transparecia no rendimento escolar. Bella era aluna de notas máximas. E seu plano para o futuro era formar-se na área de educação e dar aulas, assim como René, que era professora de jardim da infância. A carreira era a única coisa que a menina realmente respeitava na mãe. Porém, Bella pretendia lecionar no ensino médio. E quando Bella percebeu que René se sentia sozinha devido à falta de romance em sua vida, ela encorajou sua mãe a ir a mais encontros. Foi quando René se apaixonou e se casou com um jogador de beisebol da Liga Menor, Phil Dwyer. Bella não gostou muito da ideia, mas mesmo assim ofereceu sua bênção. Eles se casaram no mesmo mês em que Bella completou 17 anos. Enquanto Phil viajava a trabalho, René ficou em casa com Bella. No entanto, Bella, percebendo a infelicidade de sua mãe com esse arranjo, escolheu morar com seu pai em Forks, para que René pudesse pegar a estrada com Phil durante a temporada de jogos. E Bella então chegou a Forks em janeiro de 2005 para concluir o ensino médio na cidade onde nascera, levando assim ao início de Crepúsculo. E acertaram em cheio ao escolher Kristen Stewart para o papel de Bella, pois ela bate e muito com as características de Bella nos livros. Com 1,61 m, Bella tem cabelos castanhos longos, lisos e pesados. Tem uma testa larga, com o famoso bico de viúva. A mandíbula estreita com queixo pontudo. Os olhos são grandes e separados. Os seios da face, proeminentes. E o nariz afilado. Os lábios são desproporcionais, cheios demais para a mandíbula estreita. As suas sobrancelhas são mais escuras que o cabelo e mais retas que arqueadas. É esguia, mas não musculosa. Quando humana, tinha pele muito clara e olhos cor de chocolate. Transformada, ficou ainda mais pálida e os olhos passaram a ser de um vermelho vivo, que vão ficar dourados ou negros, dependendo da sua sede. E isso quando todo o sangue humano se extinguir em seu organismo. Seus traços foram ressaltados e aperfeiçoados na transformação. Agora, com relação à sua habilidade especial, sua mente é impenetrável. Ninguém consegue ler seus pensamentos,
a menos que ela permita, assim como vimos quando ela conseguiu mostrar suas memórias para Edward no fim de Amanhecer. Ela pode se proteger de todo tipo de ataque psíquico e aprende a criar um escudo em torno daqueles que estão com ela. E depois de se tornar uma vampira, Bella explica que ela tem uma visão mais clara do mundo e ficou impressionada com a aparência física de sua nova família e de seu marido. Como uma vampira recém-criada, ela demonstra um alto nível de autocontrole. Ser capaz de fugir do cheiro de sangue humano em sua primeira viagem de caça e mais tarde conter-se de atacar seu pai, isso é incomum para vampiros novos, porque nesse período de adaptação, eles sentem uma sede esmagadora por sangue e, portanto, eles geralmente têm dificuldade em controlar seus impulsos e desejos. Isso a levou a acreditar que seu autocontrole era seu dom, quando, na verdade, era uma produção de sua preparação mental e maturidade. E Eliezer corrige isso quando ele descobre seu verdadeiro dom. Bella parece ser talentosa em ser uma vampira, pois aprende a controlar suas novas habilidades, mesmo dizendo que sentiu que nasceu para ser uma, e é muito graciosa em seu novo estado. Várias pessoas, incluindo Aro, Félix e Edward, comentaram que a imortalidade se encaixa perfeitamente nela. Em Amanhecer, Bella pode detectar pequenas mudanças na aparência física de Renesmee, como seu cabelo crescendo alguns milímetros. Ela também aprende habilidades de batalha com as lições ensinadas por Edward, Rosalie, Emmett, Garrett, Tanya, Eliezer e Zafrina. Formou-se na Forks High School quando humana e trabalhou meio expediente na Newton's Olympic Outfitters, a loja de itens esportivos, pesca e acampamento dos pais de Mike Newton. Ainda humana, Bella é retratada sendo excepcionalmente desajeitada, caindo e tropeçando em tudo à vista. Ela muitas vezes é reclusa, quieta, insegura, mas bondosa, compassiva e carinhosa com os outros. Ela também cuida do resto da família Cullen, seu pai Charlie e sua mãe Renee, e seu amigo Jacob Black. Ela tem uma tendência a subestimar as pessoas ao seu redor, principalmente por causa de suas preocupações com a segurança delas. Quando se trata de moda, Bella é meio moleca, se sente desconfortável em roupas elegantes e impraticáveis. No entanto, Alice não se importa com o que Bella pensa e continua a persuadi-la a se vestir e parecer glamurosa. Ela não gosta de gastar dinheiro em itens luxuosos, como ela disse a Edward em Lua Nova. Ela prefere manter seus pensamentos e sentimentos para si mesma, e odeia quando alguém tenta entendê-la. E acredita-se que seja por isso que Edward não consegue ouvir seus pensamentos. Bella tem um senso de humor sarcástico, especialmente quando fica brava. Ela também é muito corajosa, capaz de bloquear pensamentos e memórias dolorosas. Bella, de acordo com Edward em Sol da Meia-Noite, não sente medo quando descobre que ele é um vampiro. Em vez de fugir como deveria, ela decide fazer muitas perguntas com extrema curiosidade. Isso faz Edward acreditar que não é azar que a segue, mas que ela não tem senso de autopreservação. Ela não gosta de climas frios e úmidos, até mesmo neve, e é por isso que ela inicialmente odiava viver em Forks. No entanto, depois de conhecer Edward, ela achou a cidade muito mais confortável e até chamou-a de lar. Como vampira, ela também não gosta da ideia de se alimentar de humanos, mas está feliz por ter encontrado a força que precisava para proteger seus entes queridos. Bella herdou a perspicácia de sua mãe até certo ponto, pois ela foi capaz de adivinhar que Edward era um leitor de mentes, o primeiro humano a fazê-lo. No entanto, ela não foi capaz de adivinhar que Edward estava apaixonado por ela. Não tem como falar sobre Bella sem nos aprofundarmos nos eventos dos livros e filmes. Então vamos lá. No início de Crepúsculo, Bella volta para sua cidade natal, Forks, Washington, para morar com seu pai Charles Swan, para deixar sua mãe Renee viajar com seu novo marido, Phil. Ela se matricula na Forks High School no meio do seu primeiro ano. Ela não percebe a atração física que exerce nos alunos do sexo masculino na escola e faz alguns novos amigos, incluindo Jessica Stanley, Angela Weber e Mike Newton. Esse último ela descobre mais tarde que está muito interessado nela. Mas o único grupo de pessoas na Forks High School que realmente intriga Bella são os Cullen, uma família misteriosa composta por 5 filhos adotivos. Edward Cullen, em particular, chama a atenção dela. Devido à incrível capacidade de Bella de atrair acidentes, Edward encontra-se muitas vezes protegendo-a de várias calamidades improváveis e se vê ficando extremamente protetor com ela, a ponto de até ele admitir que às vezes vai longe demais. Quando o carro de Tyler quase bate em Bella,
Edward a atira do caminho e a protege da colisão. Bella percebe que teria sido fisicamente impossível para um ser humano cruzar a distância até ela a tempo, já que Edward estava a 4 carros dela, uma fração de segundo antes que o caminhão a esmagasse, ou segurar, muito menos empurrar para longe uma caminhonete com as próprias mãos. Ela o confronta no hospital, mas ele rejeita suas acusações em uma tentativa frustrada de despistá-la, deixando-a mais desconfiada do que nunca. Durante uma viagem a Lapush com seus colegas de classe, Bella encontra um amigo da família, Jacob Black, que a informa que os Cullen são supostamente vampiros, de acordo com a lenda de sua tribo. No entanto, eles são diferentes de outros vampiros, pois são vegetarianos, o que significa que bebem sangue de animais em vez de humanos. Mais tarde, Edward resgata Bella de uma gangue de homens em Port Angeles. Durante e depois do jantar, ela e Edward conversam sobre suas habilidades, ou seja, sua capacidade de ler mentes e sua imunidade para isso. Ela também conta a ele sobre suas teorias, sobre sua verdadeira natureza, na tentativa de fazê-lo soltar mais informações sobre si mesmo. Ele apenas acha isso divertido, embora ele admita suas habilidades de leitura de mentes e imunidade de Bella a elas. Edward e Bella se conhecem melhor, e ele revela que tem grandes dificuldades em ficar perto dela, devido ao cheiro apetitoso de seu sangue. Ele deve constantemente controlar sua sede, para que seus instintos vampíricos não assumam o controle e o levem a matá-la. Apesar de seu desejo por seu sangue, Edward e Bella se aproximam mais e Edward a apresenta para sua família. E logo depois ela é convidada para assistir ao jogo de beisebol deles. Durante o jogo, o perigo se revela, na forma de um clã de vampiros visitantes composto por Lohan, Victoria e James. O companheiro de Victoria, James, é um vampiro rastreador sádico, que tem como objetivo matar Bella por esporte. Ele estava fascinado pela proteção de Edward com o humano. Ele a engana para ir ao seu antigo estúdio de balé com o som da voz de sua mãe, onde ele morde seu pulso e quase a transforma em uma vampira. Mas a família Cullen corre para ajudar Bella e Edward consegue drenar o veneno de seu sistema, antes que seja tarde demais. Eles destroem James, embora os outros vampiros de seu clã, Victoria e Lohan, corram e sobrevivam. Bella passa um tempo em um hospital com Edward constantemente ao seu lado, onde ele admite que sua irmã Alice teve uma visão de Bella se tornando uma vampira. No entanto, ele está determinado a mantê-la humana, apesar de sua própria vontade de se tornar uma vampira. 2 meses após a execução de James, Edward leva Bella para o baile do colegial, apesar de sua perna quebrada e seus protestos furiosos. Tyler também tenta buscá-la em sua casa, mas Edward diz a ele que ela não está disponível para todos, exceto para ele. Há altos níveis de tensão quando ele se volta para a ação causados pela diferença de opinião de Edward e Bella sobre ela se tornar uma vampira. Bella está determinada a ficar com Edward para sempre, mas aos 17 anos. E Edward quer que ela tenha uma vida humana normal, ou seja, dizer que a amará em qualquer condição, mortal ou não. No final, eles colocam suas discussões de lado para curtir a noite, mas Bella sabe que a conversa ainda não acabou. Em Sol da Meia-Noite, por ser crepúsculo na visão de Edward, temos algumas coisas mais interessantes, principalmente por saber o que passa em sua mente e o que ele consegue escutar na mente das outras pessoas ao seu redor. Um exemplo disso é que enquanto Bella está inconsciente após o ataque de James, ele conhece a mãe de Bella e percebe 2 coisas. Seu sangue tem um cheiro mais doce do que a maioria, e ela tem um dom sutil para conseguir que as pessoas a ajudem sem precisar pedir. Ele supõe que foi parcialmente o que fez de Bella a pessoa responsável e madura que ela é. Os eventos de Lua Nova começam no aniversário de 18 anos de Bella, o que a deixa chateada, porque é o dia em que ela fica mais velha. Porque é o dia em que ela fica mais velha fisicamente do que Edward, que sempre terá 17 anos. E não ajuda que ela também tenha um pesadelo, onde ela está com quem ela acredita ser sua avó Marie, mas que acaba por ser ela mesma. Edward vem para o lado dela no sonho e é tão jovem e impecável como sempre. E Alice, com a ajuda do Dom de Jasper, convence Bella para ir à sua casa na noite de seu aniversário para uma festa organizada por ela. Bella, ao abrir um dos presentes, corta o dedo no papel, e uma única gota de sangue faz com que o irmão de Edward, Jasper, tente atacá-la. E Edward, no processo de defender Bella de Jasper, a joga em uma mesa cheia de cristal, o que resulta em Bella recebendo um corte profundo do pulso até o cotovelo. Embora os ferimentos de Bella não sejam fatais,
Edward decide que ela estaria mais segura sem ele. Sua família e seu estilo de vida perigoso. Então ele engana Bella, fazendo-a pensar que ele não a ama mais, e deixa Forks com sua família. Ela tenta encontrá-lo na floresta, mas ele já tinha ido embora. E naquela noite, Sam Ulley a rastreia e a leva para casa. No entanto, quando ela volta para seu quarto, ela percebe que não tem nada que a lembre de Edward, e afunda em uma profunda depressão. Uma semana após a partida de Edward, seus pais decidem que seria melhor ela se mudar para Jacksonville, para morar com a mãe. Mas quando eles fazem as malas, ela simplesmente explode com raiva e dor pela primeira vez desde que os Cullen foram embora. Depois disso, ela tentou agir o mais normal possível para evitar que seus pais a afastem de Forks, mas sua depressão não cede, o que preocupa seus pais. Ela também tenta não pensar no nome de Edward, porque dói demais. 4 meses depois, seu pai Charlie ameaça mandá-la para Jacksonville, porque está muito preocupado com seu comportamento. Para apaziguar seu pai, ela tenta se enganjar em um comportamento normal de adolescente novamente. Então ela convida Jessica para ir a Port Angeles, para jantar e irem ao cinema. Enquanto está lá, ela descuidadamente se aproxima de 4 homens do lado de fora de um bar. E ela se aproxima deles porque ela acha que são os mesmos homens que tentaram atacar ela em Crepúsculo. E essa sua aproximação resulta em ela ouvir a voz de Edward dentro de sua cabeça, avisando-a para se virar. Bella logo percebe que sempre que ela se coloca em uma situação perigosa, ela pode ouvir a voz de Edward com perfeita clareza. Com essa descoberta em mente, Bella procura Jacob e o convence a consertar 2 motocicletas quebradas. E nesse período, enquanto conserta as motocicletas, Jacob e Bella se tornam amigos. E quando, de repente, Jacob se recusa a atender qualquer uma de suas ligações e pede que ela não vá mais à sua casa. E não é até 2 semanas depois que Bella descobre o que aconteceu com seu amigo. Ele se tornou um lobisomem e está evitando Bella para sua própria segurança. Ela também descobre com Lohan que Victoria voltou para matá-la, por vingança por Edward ter matado seu companheiro, James. Bella e Jacob se reconciliam e ela dá informações sobre a vampira ruiva, e isso ajuda a matilha de lobisomens a caçar Victoria. E para ouvir a voz de Edward novamente, Bella tenta mergulhar do penhasco e quase se afoga. E é quando Alice, que tem o poder de ver o futuro, vê Bella por lá. Ela assume que Bella cometeu suicídio e posteriormente corre de volta para Forks. E Edward, isolado de sua família por sua própria vontade, é informado disso por Rosalie, sua outra irmã adotiva. Alice então encontra Bella viva e diz a ela que Edward está indo para Volterra pedir aos Volturi para matá-lo, porque ele quer se juntar a Bella na morte. Bella e Alice voam rapidamente para a Itália para parar Edward, mesmo que Jacob tenha protestado contra essa decisão. E Bella chega a tempo de impedi-lo de se expor aos locais em plena luz do dia. Depois, os 3 são trazidos para os Volturi, onde o líder Aro testa a imunidade de Bella aos poderes psíquicos, tentando ler sua mente, e em seguida faz Jane experimentar seu poder, nenhum dos quais a afeta. Ela então recebe um lugar dentro dos Volturi junto com Edward e Alice, mas nenhum deles aceita a oferta. Quando os líderes dos Volturi consideram Bella uma responsabilidade devido ao seu conhecimento sobre vampiros, Alice faz uma promessa de transformá-la em vampira para que eles possam ser libertados. De volta a Forks, Edward explica por que ele teve que sair e implora por seu perdão. Ele confessa seus verdadeiros sentimentos e promete nunca mais deixá-la. Ela o perdoa e eles retomam seu relacionamento como se Edward nunca tivesse ido embora. Quando Edward mais uma vez se recusa a transformar Bella em uma vampira, ela decide deixar sua família voltar, se ela deve ser autorizada a se juntar à família. E todos, exceto Edward e Rosalie, votam negativamente para que ela seja mudada. Embora inicialmente indignado com a decisão de sua família, Edward mais tarde concorda em mudá-la, se ela concordar se casar com ele primeiro. E dias depois, Jacob se encontra com Edward e Bella para lembrar Edward e sua família do tratado feito entre os Cullen e os lobisomens de Lapuche, que afirma que nenhum Cullen pode morder um humano. E Bella afirma que a escolha é dela, e portanto a matilha não pode interferir. Eclipse serve como um rito de passagem para a maturidade de Bella, enquanto seus dias como humana estão chegando ao fim. Ela é forçada a perceber plenamente os resultados e consequências de sua decisão, bem como suas opções e desejos antes de se tornar uma imortal. A história começa com Bella lendo uma carta de Jacob que diz que eles não podem mais ser amigos. Ela está chateada com isso, mas seu humor melhora muito quando Edward vem visitá-la.
enquanto ela ainda está de castigo. Edward tem permissão para entrar em sua casa até às 9 horas da noite. Ele continuamente tenta convencer Bella a preencher mais formulários de inscrição para faculdades, mesmo depois de ser aceita na Universidade do Alasca. Mas Bella acha que a faculdade é inútil, já que ela se tornará uma vampira em breve de qualquer maneira. Edward então vê um artigo no jornal sobre uma série de assassinatos misteriosos em Seattle e explica a Bella que esses assassinatos são provavelmente causados por vampiros, principalmente um vampiro recém-transformado, que é incapaz de controlar sua sede. Bella tenta acertar as coisas com Jacob, ao que Edward se opõe fortemente, afirmando que os lobisomens são instáveis e que podem machucá-la. E em um dia comum de aula, Bella testemunha Alice tendo uma visão. Victoria está voltando para Fox para caçá-la. Edward nega o que viu e convence Bella a sair da cidade para visitar sua mãe no fim de semana, dizendo que pode ser sua última chance de vê-la antes de se formar. Quando ela retorna, Jacob confronta Edward e Bella descobre que Victoria está de volta. Em última análise, Edward deve ir caçar e deixar Bella em paz. Depois de seu longo afastamento, ao retornar, Edward cada vez mais tem dificuldade em deixar Bella sozinha para ir caçar. E percebendo isso, Bella tenta se fazer de forte e o encoraja sempre a ir nas viagens de caça com seus irmãos. E em uma dessas viagens de caça, onde ele vai passar um fim de semana inteiro, e por medo de Bella se colocar em perigo, ele suborna Alice com um Porsche Turbo 911 amarelo para cuidar de Bella enquanto ele estiver fora e mantê-la longe de Jacob e de qualquer perigo. Bella fica furiosa com a presunção de Edward e consegue escapar para ver Jacob. Enquanto estava na casa dos Cullen, Rose tenta convencê-la a permanecer humana, contando sua história de origem. Edward, no entanto, volta mais cedo do fim de semana. Ele não está chateado por Bella ter fugido e percebe que ele foi super protetor. Bella agradece a Edward e ele começa ocasionalmente a levá-la para a divisa do território de Lapuche, para visitas regulares a Jacob. Durante uma das visitas, Jacob admite que está apaixonado por Bella e a beija à força. Bella fica furiosa e lhe dá um soco na cara, conseguindo apenas quebrar sua mão. Edward mais tarde ameaça quebrar a mandíbula de Jacob por Bella se ela beijar sem a permissão dela novamente. Mais tarde ela descobre que os assassinatos em Seattle são causados não apenas por recém-criados, mas por um exército inteiro deles. Jasper apresenta seu passado e experiência com vampiros novos. Eles suspeitam que o exército é direcionado a eles, mas decidem aguardar. Momentos antes da formatura de Bella, ela percebe que o exército de vampiros recém-nascidos está sob o controle de Victoria e, portanto, virá atrás dela. Não tendo outros aliados desde que o clã Denali se recusou a se envolver na luta, os Cullen e a matilha de lobos de Lapuche unem forças para combater Victoria e seu exército para proteger Forks e Bella. Enquanto isso, Bella ainda está decidida a se juntar a Edward e sua família como vampira. Mas, depois de pouca consideração, ela decide que é uma coisa que ela gostaria de fazer enquanto ainda está humana. Ela quer fazer amor com Edward. E Edward imediatamente recusa essa exigência, explicando que, embora ele a queira tanto quanto ela o quer, ele poderia facilmente matá-la se perdesse o controle. Bella insiste que ele nunca se permitiria deixar isso acontecer. E, eventualmente, Edward concorda em tentar, mas ela deve se casar com ele primeiro. E Bella relutantemente concorda e se torna a noiva de Edward. Antes da batalha, Jacob ouve Bella e Edward falando sobre suas 10 melhores noites. E Edward revela que a preferida dele foi a que ele a pediu em casamento, e ela disse sim. E dessa maneira, Jacob descobre o noivado e fica muito chateado. Ele diz a Bella que ele vai lutar com a intenção de morrer, porque ela não vai amá-lo de volta. Bella pede a ele para beijá-la para que ele pense que ela o ama de volta. Mas quando ela o beija, ela percebe que ela ama Jacob afinal. Ela se sente terrível depois de fazer isso, mas Edward não está com raiva. Apesar de perceber seus sentimentos por Jacob, Bella sabe que esses sentimentos nunca poderiam se comparar ao amor intenso que ela tem por Edward. E logo depois disso, Victoria Riley, outra vampira, encontra seu esconderijo, com Edward em menor número. A princípio parece que Victoria terá sucesso em matar Bella, mas Seth, um jovem lobisomem, chega para ajudá-los. Seth mata Riley e Edward decapita Victoria segundos depois. Após um breve confronto com Jenny e alguns guardas Volturi, que inclui Felix, e depois de encenar sua volta para casa depois de uma noite do pijama com Alice, Bella vai visitar Jacob, que foi ferido na batalha. Ela diz a ele que, embora ela o ame, ela escolheu Edward.
Jacob relutantemente concorda em parar de tentar ficar entre os dois e garante a ela que ele estará lá se ela precisar dele. E mais tarde naquela noite, Bella chora por ter que rejeitar Jacob, enquanto Edward a conforta durante a noite. E é então que ela jura nunca mais deixar Edward vê-la derramar uma lágrima por Jacob novamente. Bella percebe que precisa assumir responsabilidades pelas escolhas que fez. E para se despedir adequadamente de seus amigos e familiares, e se amarrar a Edward de todas as formas humanas, ela permite que Alice planeje o casamento com poucas limitações. E Alice é pega de surpresa, pois Bella a avisa que ela vai ser sua dama de honra. Bella e Edward vão para a clareira e concordam em contar a Charlie sobre o seu noivado. Em a breve segunda vida de Brittany, Riley roubou a blusa vermelha de Bella e a trouxe para os recém-criados enquanto contava sobre os Cullen, dizendo que eles queriam que eles recuperassem Seattle para si mesmos e que Bella é mantida como seu animal de estimação. A camisa deu o cheiro de Bella ao exército, que Brittany descreveu como o cheiro mais doce que ela já sentiu. Bella aparece no final do livro, quando Edward a traz para o campo de batalha, depois que a batalha acabou. Bella vê a recém-criada rendida, Bree. Embora ela seja tentada pelo sangue de Bella, Carlyle consegue convencê-la a se recompor. E Bella observa a expressão frenética e sedenta de sangue, e começa a perceber quais problemas ela pode ter que enfrentar depois de se tornar uma vampira. Bella fica em segundo plano enquanto observa o interrogatório dos Volturi sobre os Cullen e Bree. Jane tenta infligir seu poder nela novamente, sem sucesso. Ela então expressa o interesse de Caius em saber que ela ainda é humana, mas Alice rebate dizendo que a data está marcada. No primeiro capítulo de Amanhecer, é revelado que Bella e Edward contaram a seus pais sobre seu noivado, e ambos deram sua bênção, embora Charlie ainda seja um pouco resistente ao pensamento de seu casamento. Alice está ocupada fazendo os preparativos para o casamento, que está a apenas alguns dias de distância. Enquanto isso, Edward comprou para ela uma Mercedes Guardian, que ela vê como um sinal de compaixão e carinho, ou como superproteção e preocupação com sua segurança. Este carro é para uso temporário, até que ela seja transformada em vampira, quando ela não precisará da proteção. Então ele o substituirá por uma Ferrari vermelha. Enquanto isso, Bella se sente culpada por Jacob, acreditando que sua rejeição o fez fugir. O casamento correu bem e Bella conhece o clã Denali pela primeira vez. E Jacob chega à festa apesar de sua rejeição a ele. E Bella está muito aliviada por Jacob ter decidido vir, depois de tudo. No entanto, ele discute com Bella sobre ela querer fazer amor com Edward enquanto ela ainda é humana. Felizmente, apenas os lobisomens e os vampiros ouvem a discussão. E Edward e Bella então partem para a lua de mel na ilha Esme, onde consumam um casamento. Edward fica horrorizado quando vê que ele machucou Bella enquanto fazia isso. Ele promete não fazer amor com ela novamente até que ela seja transformada. Porém, Bella consegue convencê-lo depois de alguns dias. E Bella mais tarde percebe que está tendo um mal-estar incomum. E depois de ver um saco de ABS não utilizados, ela percebe que está grávida. E Edward imediatamente a leva de volta para Forks, onde ele e Carlyle podem tirar o bebê. Mas Bella pede a Rosalie para protegê-la, e ela já passou a amar a criança. Seu bebê se desenvolve em um ritmo extremamente rápido, e ela fica muito doente. Ela se torna incapaz de ajustar a comida e está morrendo lentamente. Edward pede a Jacob para tentar convencê-la a tirar o bebê, que a estava matando. Mas Bella se recusa porque ela já ama a criança. E através de um pensamento de Jacob, Edward então sugere que Bella beba sangue humano doado. E ela rapidamente se torna mais forte, mas também torna o bebê tão forte que quebra suas costelas por acidente. Logo depois, Edward percebe que pode ouvir os pensamentos do bebê, agora que já desenvolveu o suficiente de seu cérebro. E começa a amar o bebê quando ouve que ele absolutamente adora Bella. E Jacob comenta que Edward nunca poderia odiar alguém que amasse Bella, e é por isso que Edward não o odiava. Além disso, depois de ir contra as ordens de Sam para matar Bella e seu bebê, Jacob forma seu próprio bando com Leah e Seth Clearwater para protegê-la e aos Cullen. E depois de ter um momento típico de Bella, que inclui deixar cair um copo cheio de sangue, a placenta endurecida se desprende e Edward, Rosalie e Jacob são forçados a realizar uma cirurgia de emergência, já que Carlyle está fora com Esme atrás de suprimentos para Bella. O corpo de Bella é quase destruído no processo, com várias costelas quebradas,
ela perde grandes quantidades de sangue e sua medula espinhal é quebrada. Vendo que o bebê é uma menina, Bella a chama de Renesmee, logo antes de seu coração parar de bater. Edward então injeta em seu coração o seu próprio veneno e morde seu corpo em vários lugares, efetivamente iniciando a transformação de Bella em vampira. Jacob vai matar Renesmee, já que ele acredita que ela matou Bella, mas quando ele a olha nos olhos, ele tem um imprint com ela. Bella experimenta toda a agonia da transformação, a sensação de ser queimada viva, que ela comenta que James quebrando sua perna não poderia chegar perto disso. Uma injeção de morfina causa paralisia que a fez sentir como se estivesse presa em seu próprio corpo. E eventualmente Bella lida com a dor e começa a ignorá-la. A paralisia da morfina eventualmente desaparece, mas ela permanece completamente imóvel durante todo o processo para não ferir os sentimentos de Edward. Perto do final dos 3 dias, ela sente seu coração sendo destruído e sua vida passa diante de si. Ela sente seu coração bater pela última vez. Então ela abre os olhos e fica maravilhada com seus novos sentidos. Ela afirma que pode notar como tudo está diferente agora, que ela é recém-criada. Seus sentidos são aprimorados ao longo do tempo. Ela explica sua nova visão colocando seus novos olhos primeiro em uma luz no teto, alegando ver uma 8ª cor emanando dela. Pouco depois de sua criação, Edward a leva para sua primeira caçada. Ela pulou pela janela muito graciosamente, o que impressiona Edward. Tira os sapatos e corre descalça pela floresta. Ela prova então ter um incrível autocontrole quando foge do cheiro de sangue humano, algo que os recém-nascidos não deveriam ser capazes de fazer. Depois que ela está cheia, eles voltam para conhecer Renesmee. Ainda mais, ela está impressionada com os toques apaixonados de Edward, agora que ele não precisa mais se preocupar em machucá-la. Enquanto todos estão preocupados com sua sede, ela consegue manter o controle total e abraça a filha. E Bella mais tarde descobre que Jacob teve um imprint com Renesmee, o que a deixa muito irritada. Ela se acalma rapidamente, mas não antes de tentar matar Jacob, depois de descobrir que ele havia apelidado sua filha de Nessie, como o monstro do lago Ness. Mais tarde, Jacob, ciente de que os Cullen estão planejando se mudar, se transforma em lobo na frente de Charlie. Ele pensou que Charlie era a razão pela qual eles estavam partindo. Charlie fica chocado ao descobrir que Bella sabe sobre o mundo mítico há anos, e diz a ela para dizer a ele apenas o que é absolutamente necessário para ele saber. Isso permite que Bella mantenha seu pai em sua nova vida, sem colocá-lo em perigo. Bella se ajusta à sua nova vida extremamente bem. E meses depois, Bella está caçando com Jacob e Renesmee na floresta, quando uma vampira, Irina, vê sua filha e a confunde com uma criança imortal, cuja criação é um crime hediondo no mundo dos vampiros. E quando Alice tem a visão que os Volturi e toda a sua guarda estão vindo para destruir os Cullen, ela foge com Jasper em uma missão secreta e deixa pistas para Bella encontrar Jay Jenks, para forjar passaportes e identidades para Renesmee e Jacob, se eles não conseguirem parar o ataque. Os Cullen procuram outros vampiros para serem testemunhas, incluindo nômades e outros clãs, como os irlandeses e o clã das Amazonas. Nesse meio tempo, Bella descobre que ela possui o poder de proteger os outros, além de si mesma, das habilidades psíquicas de outros vampiros. Kate dos Denari e Zafrina da Amazônia ensinam Bella a projetar o dito poder para que ela pudesse proteger os outros dos guardas talentosos dos Volturi. Quando os Volturi chegam, no final de dezembro, os Cullen e seus aliados conseguem convencê-los de que Renesmee realmente é meio humana, mas Aro, determinado a reivindicar os talentosos dos Cullen e alguns de seus amigos, planeja todas as justificativas possíveis para matar Renesmee. Quando Edward enfrenta Aro sozinho, a raiva de Bella aciona seu escudo com controle absoluto, permitindo que ela proteja todos ao seu redor. Antes que os Volturi pudessem declarar uma batalha, Alice e Jasper chegam com os vampiros Katiri e Hewlin e o meio-vampiro Nahuel, para provar que a existência de Renesmee é segura para o mundo dos vampiros. Os Volturi não têm mais planos para começar uma guerra com os Cullen, e com a ajuda dos metamorfos, as testemunhas de Alice e o dom de Bella se retiram para Volterra, embora Irina pague por seu erro com sua vida. Após o confronto resolvido, Bella e Edward abraçam Renesmee. A preocupação de Bella com o futuro dela também é posta de lado, quando ela descobre que sua filha deixará de envelhecer aos 7 anos, onde ela permanecerá jovem e saudável por pelo menos 150 anos.
No final da série, Bella deixa cair seu escudo para deixar Edward ler sua mente, pela primeira vez, mostrando a ele o quanto ela realmente o ama. O Felizes para Sempre começa aqui. E chego aqui ao final de mais uma história. Espero que vocês tenham gostado. E como sempre, até a próxima! Romances Imortais.